Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Chegamos ao quinto dia, 27 de fevereiro, verdade viva. A verdade de Deus tem que prevalecer na vida do cristão, independentemente de como esteja o mundo hoje, que está fundado em corrupção. Corrupção moral, corrupção em praticamente todas as áreas da sociedade. Apocalipse 22, versos 18 e 19 diz o seguinte: é um texto muito forte. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. Isso é o próprio Jesus falando, dando a coceira aqui nesse olho. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro, as 7 pragas do Apocalipse, também os flagelos das trombetas. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então veja, nada pode ser colocado nem tirado da Bíblia Sagrada. O Senhor Jesus disse, nenhum i ou tio cairá da lei até que tudo se cumpra. E hoje querem tirar, por exemplo, o 4º mandamento. Lá em Apocalipse 1, no verso 10, João relata que começou a receber as visões do Apocalipse no dia do Senhor. E qual é o dia do Senhor na Bíblia? O sábado. É o sábado que o Senhor Jeová o chama de meu dia santo. É o sábado que o Senhor Jesus diz, meu santo dia. E muitos pegam esse texto de João e diz que João está chamando o domingo de dia do Senhor, quando você não vai ver nenhum texto da Bíblia se referindo ao domingo como dia do Senhor. A Igreja Católica ensina dessa forma, a Igreja Presbiteriana, por exemplo, ensina dessa forma, homens, com doutorado, com livros escritos, ensinando coisa que a Bíblia não diz. E o Senhor Jesus diz, é claro. O Senhor Jesus diz, ele é claro, ele não mente. Aquele que tirar ou acrescentar vai receber os flagelos e vai perder o direito da árvore da vida. Então, que oremos para que esses homens se arrependam. E se você tem seguido esses tipos de mestres, que ensinam o contrário ao que o Senhor Jesus ensinou, o conselho para você é, Apocalipse 18, verso 4, sai dela, povo meu, porque é Babilônia, é confusão religiosa e a palavra de Deus é clara. E nós devemos pregar a verdade, como ele fala aqui, ó Sião, você que anuncia boas novas, suba ao alto monte, ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente, levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá, eis aí está o seu Deus. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Isaías 40, verso 8 e verso 9. Salmo 111, verso 10. O temor do Senhor Jeová é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que praticam, o seu louvor permanece para sempre. Foi por temer a Deus que Daniel recebeu, foi 10 vezes, ele e seus amigos mais sábios do que os sábios lá de Babilônia, por não se contaminar e por se manter fiel aos mandamentos de Deus. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Quando você segue o que está escrito, em amor, por amor à palavra de Deus, você, como diz aqui a palavra de Deus,
você cresce espiritualmente, você cresce em graça, mais graça é lhe comunicada, né? Mais verdades é lhe comunicada. Como diz Provérbios, que o caminho do justo é igual à luz da aurora, vai raiando até ser dia perfeito, vai brilhando até ser dia perfeito. Então o mundo ele está em corrupção. Aqui diz na revista: a conversão nominal de Constantino, na primeira parte do século IV, causou grande regozijo e o mundo, sob o manto de uma aparente justiça, introduziu-se na igreja. Até hoje, né, as pessoas, né, principalmente do meio católico, pensam que Constantino ali se arrependeu. Mas é um ledo engano. Quando a gente estuda a história, estuda inclusive Daniel 11, a gente vê que Constantino ele apenas se converteu nominalmente. Ele era um estrategista político, né? E ele soube unir cristianismo com paganismo, cristãos com pagãos, né? E foi de Constantino também que saiu a primeira lei, né? Não como um decreto obrigando a todos a guardar o domingo, mas como fazendo do domingo um dia de celebração, né? Não satisfeito com isso, Satanás ainda foi na mente dos chamados pais da igreja, né? E no concílio de Laodiceia, no ano 364, a igreja católica instituiu o domingo como um dia a ser guardado no lugar do santo sábado do Senhor. Mas o que é que a gente vê em Apocalipse 22, 18 e 19? Que qualquer que tirar ou acrescentar qualquer palavra deste livro é réu do fogo do inferno, em outras palavras. E a pergunta é: você vai ficar com o que está escrito ou você vai ficar com o que os homens fizeram, né? O que os homens dizem? O seu temor está em Deus ou está nos homens? Diz aqui: desprezo pela palavra. Olha que coisa horrenda, né? Desprezar a palavra de Deus. Roma tinha dado às pessoas uma falsa ideia do caráter de Deus e pervertido seus mandamentos. E agora naquela época, o povo rejeitava tanto a Bíblia quanto o seu autor. Roma fez coisas tão terríveis, né, no suposto nome de Deus, que aqueles incrédulos, né, se revoltaram tanto contra a religião falsa, como contra a própria palavra de Deus, porque eles ensinavam que não estava escrito, né? A Bíblia ela era proibida de ser circulada e ela também não era traduzida no idioma, né, das pessoas. Por isso que Martinho Lutero começou ali a traduzir a Bíblia no idioma alemão, o que revoltou a Igreja Católica, né, que o mundo ficou ali em trevas. Então o que aconteceu? Roma, naquela época, pisara o povo com seu calcanhar de ferro, e agora as massas degradadas e embrutecidas, ao se revoltarem contra a tirania, arrancaram de si a restrição. Até hoje você vê pessoas, eu estava vendo um documentário, por exemplo, sobre o rock ou metal, certo, no cristianismo, né? E muitos roqueiros, né, chamados headbangers, né, eles não concordam, certo? E num dessas entrevistas, ele falando, né, do que o cristianismo tinha feito na Idade Média. Só que não foi o cristianismo bíblico, não foi o cristianismo de Jesus. Jesus não obriga nada a ninguém, foi o cristianismo católico, que, diga-se de passagem, nada tem a ver com o catolicismo de hoje, certo? Mas a Bíblia diz que a história vai se repetir, e mais uma vez o poder vai ser dado à Igreja de Roma, e aqueles que estão no poder, eles gostam de oprimir o povo. Quando se mistura principalmente igreja com o Estado, com o governo secular, pode ter certeza que não vai dar certo. É perseguição e morte contra aqueles que não querem se submeter. Foi assim no passado e vai ser assim no futuro. E nesse documentário que eu assisti, o camarada falando do cristianismo católico, como se fosse o cristianismo de Jesus, né? Revoltado com isso ainda hoje, porque não estudou a história como deveria ser. Em outro documentário também, sobre o black metal na Noruega, né? Na década de 90 ali, quando eles declararam guerra contra o cristianismo, porque o cristianismo foi lá, invadiu a sua terra, né? Tirou os deuses pagãos, né? Que eram os deuses deles, né? Thor e etc., né? Os deuses Vinks, e ali eles implantaram à força o cristianismo, né? Mas o cristianismo católico, perseguidor e opressor da Idade Medieval. Então eles declararam guerra contra o cristianismo e saíram queimando, né,
várias igrejas na década de 90, né? Uma banda de black metal que até hoje ainda é famosa, onde teve pessoas que foram, inclusive, né? O vocalista se suicidou, depois o outro vocalista matou o fundador da banda. Foi uma história realmente terrível, né? Do jeito que Satanás gosta. Mas enfim, por causa disso eles acusam o cristianismo hoje, que não tem nada a ver com aquele cristianismo, né? Que não era o cristianismo pregado pela Bíblia. Então o que aconteceu na época? Enfureceram-se ao ver que durante tanto tempo haviam prestado homenagem a enganos disfarçados e acabaram rejeitando a verdade junto com a mentira. Eles rejeitaram os ensinos católicos e rejeitaram juntamente com isso a Bíblia, confundindo com isso liberdade com libertinagem. Eles eram escravos do vício e se alegraram em sua liberdade imaginária, né? Quando você estuda, por exemplo, Apocalipse 11 e vê o que aconteceu ali na Revolução Francesa, né? Onde colocaram uma mulher vil, uma prostituta, como a deusa da razão, e saíram pelas ruas, né, de Paris celebrando, né, a deusa da razão. E a história é longa, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Mas eu vi também uma cena parecida, assisti na televisão. Tem um bloco em Olinda chamado A Mulher em Cima da Cama, né? Eu me lembrei logo dessa história que aconteceu na Revolução Francesa. Então a história sempre se repete, a história sempre vai se repetindo. O carnaval, quando você vê também, né, essas tais de rainhas de baterias, que as mulheres desfilam na verdade nuas, né? São chamadas de rainha, né? Então a história se repetindo nos dias atuais. Instrução divina. O jovem que faz da Bíblia seu guia não fica confuso em relação ao caminho do dever e da segurança. Esse livro ensinará a manter a integridade de caráter, a ser fidedigno e não praticar nenhum engano. Vai ensiná-lo a jamais transgredir a lei de Deus a fim de realizar um objetivo desejado, mesmo que a obediência envolva sacrifício. Muitas vezes somos forçados a escolher entre o bom emprego ou os mandamentos de Deus, né? E Deus honra aqueles que o honram, né? E aqueles que obedecem, se mantêm firme por causa do sábado, do quarto mandamento, Deus os honra. Somente aqueles que leem as Escrituras como a voz de Deus, falando com eles, são verdadeiros discípulos. Eles tremem com a sua voz, pois ela lhes é realidade viva. Aqueles que leem a palavra de Deus como se fosse a própria voz de Deus, esses aqui diz, né, que são verdadeiros discípulos, porque eles vão obedecer. Tem gente que lê a Bíblia apenas para ensinar, mas não para se transformar. Isso é um erro. Você deve ler a Bíblia para se transformar e, consequentemente, você vai também ensinar. E diz aqui: eles abrem o entendimento à divina instrução e oram por graça, a fim de obter preparo para o serviço. Aleluia. Teorias e enganos humanos. Nestes dias de enganos, todo aquele que se acha firmado na verdade terá que combater pela fé, uma vez entregue aos santos. Todo aquele que se acha firmado na verdade terá de combater pela fé, uma vez entregue aos santos. Essa fé que nos é entregue. Pela fé vamos combater esses enganos, né? Porque diz aqui que a misteriosa operação de Satanás produzirá toda a variedade de erro, a qual, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Misericórdia. Diz mais aqui, ó: a sabedoria de homens inteligentes, os quais, como os fariseus, são mestres da lei de Deus, mas não obedecem eles próprios à lei. Em teorias incoerentes, vestidas com roupagens novas e fantásticas, teorias que não são teorias que serão difíceis de enfrentar, justamente por não haver lógica nelas. Não há lógica quando você pega um texto bíblico, né, quando, por exemplo, domingo nem aparece esse nome na Bíblia, e você pega João falando do dia do Senhor, e o camarada vem dizer que João está se referindo ao domingo. Em lugar nenhum da Bíblia você vai ver nem Jesus nem os apóstolos se referindo ao domingo. E aqui
uma instrução ao jejum. O objetivo do jejum que Deus nos convida a fazer não é afligirmos o corpo pelo pecado da alma, mas ajudar-nos a perceber o caráter ofensivo do pecado, a humilharmos o coração diante de Deus e recebermos sua graça perdoadora. Agora e daqui por diante, até o fim do tempo, o povo de Deus deve ser mais fervoroso, mais desperto. Devemos ter noção de que o pecado é abominável aos olhos de Deus. Deus não se agrada do pecado. Deus abomina o pecado e a gente deve se afastar. Assim como Jesus teve repulsa pelo pecado, devemos ter também repulsa pelo pecado e sermos mais fervorosos. Não apenas porque o dia se aproxima, não apenas porque não sabemos o dia de amanhã, mas porque o melhor que se tem a fazer, a melhor vida, o sucesso de um ser humano é viver uma vida cristã, assim como Jesus viveu, assim como Paulo viveu, assim como Daniel viveu e tantos outros. Diz aqui, devem separar dias de jejum e oração. O espírito do verdadeiro jejum e oração é o espírito que rende a Deus a mente, coração e a vontade. O jejum, ele nos ajuda a subjugar os nossos desejos. Se a gente conseguir vencer a fome, a vontade de comer, a gente consegue vencer, pela graça de Deus, pelo poder que Ele nos dá, todo e qualquer tipo de vício. Por isso é tão importante o jejum. Por isso o próprio Jesus, ele jejuou. Hoje não nos pede para jejuar 40 dias, como ele fez, né? Mas um jejum semanal, por exemplo, você e eu podemos fazer. E aí chega o momento da oração, do louvor, do agradecimento, da confissão, né? De você abrir o seu coração a Deus com seus pedidos pessoais e também de você interceder hoje pelos líderes e pastores da igreja, ancião, diácono, ministério da mulher, líder de PG, coordenador de PG, líder de desbravador, líder do ministério jovem, também por uma membresia convertida e comprometida com a verdade, ou seja, que a igreja de Deus, né, se consagre, certo, verdadeiramente, e orar também pelos os seus amigos de oração, né, seus 5 amigos. E tem uma ação missionária aqui que passou outros dias e eu terminei não falando, né, sobre a ação missionária. Mas a de hoje eu vou falar. Envie uma mensagem bíblica a seus 5 amigos conforme a necessidade de cada um. Antes ore ao Senhor por sabedoria, ou seja, que mensagem eu devo mandar, Senhor, para tal pessoa. Essa é a realidade, né? A Bíblia é a verdade viva e ela deve ser viva também na nossa vida. Amanhã, dia 28 de fevereiro, esperança segura. Somente em Cristo, somente na palavra, somente numa vida de oração e vigília teremos realmente esta segurança, né? Viveremos essa bendita esperança segura. Que Deus seja louvado. Amém.